Com seus termos complicados e seus cálculos inacabáveis, a física parece ser, para muitos, um monstro de 7 cabeças. No entanto, com o método certo, é possível escalar a física passo a passo e agregar conhecimento pelo caminho. Mas, falando em escalar, vemos aqui um dos primeiros termos encontrados no aprendizado da física: grandeza escalar. Mas o que ele significa? Bem, ele pode ser definido de maneira simples, como tudo que se mede utilizando um número e uma unidade de medida para indicar o que está sendo medido, seja isso altura, massa, volume ou temperatura, por exemplo. Existe ainda outra grandeza básica da física, a vetorial, que possui uma aparência diferente da anterior, sendo representada por uma seta, conhecida como vetor. Este é caracterizado por seu módulo, que define a intensidade da grandeza, sua direção, que define a orientação da reta, e seu sentido, que indica, em termos básicos, se ele está direcionado para frente ou para trás. Um dos exemplos mais citados de grandeza vetorial é a força, mas, ainda que seja tão utilizado no dia a dia, seu significado pode gerar confusão. Então, em que se consiste uma força? Força é um agente físico, e sua missão consiste em atuar sobre objetos, movendo-os ou parando-os completamente. E não tem como falar em força sem mencionar uma maçã, e uma pessoa em específico: Steve Jobs. Pera, o quê? E uma pessoa em específico: Sir Isaac Newton. E suas famigeradas 3 leis. A primeira lei se baseia na ideia de inércia, que nada mais é do que a tendência de um corpo em manter o seu estado inicial, ou seja, se algo está parado, ele tende a permanecer parado, se está se movendo, tende a continuar assim. Por exemplo, se um carro está estacionado, ele vai continuar parado, até que alguém aperte o acelerador ou que uma pessoa muito forte consiga empurrá-lo por conta própria, mas é improvável que você consiga. Falaremos disso daqui a pouco. Ok, agora imagine que você está dirigindo um carro em uma rodovia. E de repente, uma gazela pula na frente do seu veículo. A não ser que você aperte o pedal do freio, a situação vai ficar bem feia, pois o carro não vai parar sozinho. Ainda nessa situação, o uso do cinto de segurança é crucial, pois já sabemos que corpos em movimento tendem a continuar em movimento. A segunda lei se baseia na relação entre força, massa e velocidade. Basicamente, se você decidir empurrar uma caixa com uma determinada força, conseguirá gerar muito mais velocidade caso sua massa seja de 5 kg, e muito menos caso seja 500 kg. Também, é muito mais difícil empurrar um carro que uma moto, assim como é fácil parar uma bola de futebol, mas fazer o mesmo com uma de boliche já não é uma boa ideia. Newton, para descrever esse fenômeno, formulou a seguinte equação. Porém, por estarmos em um vídeo introdutório, deixaremos os cálculos para outra ocasião. E finalmente, a terceira lei pode ser representada de maneira superficial por um ditado popular: tudo que vai, volta. Entretanto, sua correta definição no ramo da física é: para toda força aplicada, há uma outra força de iguais intensidade e direção, e sentido oposto. Ou, em termos simples, para toda ação, há uma reação. Mas, na prática, como isso funciona? Bem, imagine que, após uma corrida, você esteja cansado e decide se escorar em uma parede para recuperar o fôlego. Quão estranho seria se o seu corpo simplesmente atravessasse essa parede e até mesmo o chão nesse caso? Ainda bem que isso não acontece, pois para toda ação existe uma reação, já que o que empurramos nos empurra de volta com exatamente a mesma força. Isso está presente no chão no qual pisamos e na parede em que você se escora. Bem, as leis de Newton podem ser percebidas em todo o mundo, e fora dele também. Para falar a verdade, é impressionante o quanto a física nos permite aprender sobre coisas tão distantes sem sair de casa.